pessoal, bem-vindos à aula de número 2 do seu módulo Introductory. Eu sou o Jean Barbosa e hoje nós vamos falar sobre o alfabeto. É isso mesmo, nós vamos aprender o alfabeto em inglês. Talvez você pode falar, mas teacher, para que eu preciso aprender o alfabeto para conversação? Eu não preciso disso. Se você é iniciante, se você é principiante e quer aprender o básico do inglês, a melhor forma de começar é pelo alfabeto. Você precisa saber o som das letras do alfabeto em inglês e para a partir daí começar a formar melhor o seu entendimento e o seu aprendizado em relação à pronúncia das palavras, em relação à leitura, em relação à compreensão auditiva, o seu listening em inglês. Então o alfabeto é mais importante do que você imagina e é muito fácil de aprender. Para aprender o alfabeto, você pode aprender de duas formas. Você pode aprender como eu aprendi nos Estados Unidos, cantando a musiquinha do alfabeto. Toda criança que já estudou lá fora aprendeu o alfabeto cantando aquela musiquinha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Desculpa, mas depois que começa não dá pra parar. Você pode aprender cantando essa musiquinha do alfabeto, ou você pode aprender da forma como eu vou te ensinar agora, um pouquinho mais adulto, dividindo essas letras em categorias para que vocês entendam um pouco melhor. Bom, vamos para a aula? Para aprender o alfabeto, você precisa basicamente entender a diferença entre as vogais e as consoantes. Vamos começar pelas vogais. Então, the vowels in English. Bom, as vowels in English, eu acho que são fáceis, né? A gente tem A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E aí eu já ouvi muito aluno falando assim, teacher, eu não entendo porque I tem o som de E tem o som de I, e I tem o som de I, isso é complicado. Gente, acho que vocês já usam essas letras todos os dias sem mesmo saber o som delas. Quando você quer mandar, por exemplo, um e-mail para alguém, você manda um e-mail ou você manda um e-mail? Você manda um e-mail. Quando você quer comprar um telefone novo, você vai na loja e você compra um iPhone ou você compra um iPhone? Você compra um iPhone. Então essas duas vogais são fáceis, né? E, I. Então eu tenho A, E, I, O, U. Repita comigo. A, E, I, O, U. Comecem aprendendo as vogais, elas são mais importantes para vocês. E já no final dessa aula eu vou mostrar uma diferença para vocês em relação ao som das vogais. É bem interessante, fiquem atentos e ligados a essa aula. Mas agora a gente vai falar das consonants. Eu quero falar das consoantes em inglês. Então, consonants in English. Para a gente falar das consoantes, eu quero mostrar para vocês e eu quero dividi-las em 3 grupos para que vocês possam memorizar com mais facilidade. Deixa eu acreditar essa divisão ao professor Kenny. Se vocês querem aprender gramática para principiantes, ou seja, o básico da gramática em inglês, é legal que vocês sigam no YouTube o canal do professor Kenny. Foi de lá que eu tirei inspiração para essas divisões e ele tem uma série de vídeos bem bacana, uma série de vídeos bem didáticos para que você aprenda o básico da gramática em inglês. É claro que apenas gramática não vai fazer você se tornar fluente ou não vai fazer você aprender a falar inglês, mas já serve de uma excelente forma de complementar os seus estudos. Então, sigam o professor Kenny no YouTube e eu garanto que vocês vão aprender um monte de gramática nova com ele. Bom, para dividir essas consonants em 3 grupos, a gente vai começar por esse primeiro grupo e eu quero que vocês me digam o que eles têm em comum no português. Quando eu penso nessas letras em português, o que você pensa que elas têm em comum? Vamos lá. Bom, eu tenho então essas letras. Vamos pensar em português o que elas têm em comum. B, C, D, G, P, T, V, Z, correto? Bom, todas essas letras em português terminam com um E, correto? Mas qual é o som disso aqui no inglês? I. A vogal E no inglês não seria I? Então vamos lá, como que eu falo essas letras em inglês? B, C, D, G, P, T, V, Z.
Simples assim. Então eu tenho B, C, D, G, P, T, V, Z. Todas com som de I. Lembrem-se, e-mail, ok? Certo. Primeiro grupo nós já finalizamos e agora a gente vai para o segundo grupo e eu quero que vocês me digam o que esse segundo grupo tem em comum no português. Vamos pensar. Bom, descobriram o que esse segundo grupo de letras tem em comum no português? Vamos pensar comigo. F, L, M, N, S. Deixa eu escrever como a gente lê essas letras então. Eu tenho F, L, M, N, S. Então, F, L, M, N, S. Se você é mineiro, M com final I, S com final I. Se você é de outra parte do Brasil, F com final E. Mas não é isso? Todas elas terminam assim. F, L, M, N, S. Correto? No inglês, o que a gente vai fazer é tirar o E dessas letras. Então eu não quero mais pronunciar com o final E ou final I. Eu quero pronunciar sem esse final. Então o F fica F, L, L, M, M, N, N, S, S. Então F, L, M, N, S. Simples, correto? Vamos de volta para o primeiro grupo. B, C, D, G, P, T, V, Z. Segundo grupo, F, L, M, N, S. Agora a gente vai para o terceiro grupo de consoantes. Nesse terceiro grupo eu tenho que te dizer que não tem uma mágicazinha, não tenho esse truque para vocês, mas eu tenho os nomes dessas letras. Então a única forma de lembrar dessas letras é dando um nome, dando um apelido para elas. E assimilando, obviamente, com o que a gente já fala no dia a dia. Prestem atenção nessas letras do terceiro grupo, de consoantes. Bom, pessoal, nesse terceiro grupo de consoantes, vamos prestar atenção e entender o que eles têm de sons, né? Qual é o som de cada letra desse terceiro grupo. E uma dica é que vocês assimilem com o que vocês já falam no dia a dia. Vamos começar pela palavra H, pela letra, H. Em inglês, a gente fala H. H. Quase que lembra o número 8 em inglês, né? 8H. Então, lembra disso. H, ok? H. Depois eu tenho a letra J em inglês. Essa é fácil de lembrar. Se você vai numa festa e tem alguém tocando, o cara que fica lá tocando numa festa, ele é o DJ, correto? Então, obviamente, se esse é o D, esse só pode ser o J. Então, lembra do DJ, ok? Lembra do DJ. DJ. Já o K, como é que eu vou lembrar dessa letra, professor? Bom, K em inglês, quando a gente fala que tá tudo bem, que tá ok, eu não disse ok. Logo em inglês, se esse é o O, vocês lembram da vogal O K só pode ser o K. Ok. DJ, ok. E logo eu tenho o Q. O Q não tem jeito, o nome dela é em inglês, o apelido para ela é o Q. Então, o som dessa letra da letra Q em inglês, Q. Lembra? Q, alright? Q. O R eu costumo falar que quanto mais paulista você for, mais correto você vai falar o nome dessa letra. O R em inglês tem um som mais puxado, mais torcido. Então você vai dizer R, R. Quanto mais paulista de porta você disser, melhor vai ser. R, ok? Logo em seguida eu tenho o W. Vamos pensar comigo, pessoal. Que letra é essa? U, correto? Se você olhar de mais pertinho, que letra você vê aqui? 2 vezes o U, não é isso? Então se eu tenho um U, agora eu tenho um double U. Double U. 2 vezes o U. Então, um double U. Double U. 2 vezes o U, certo? Depois eu tenho essa é fácil.
Essa vocês conhecem, vocês assistem filmes. Quem é esse? Esse é o X-Men. Lembram? X-Men. Alright, guys. X-Men. Logo, X. E esse aqui é o mineiro. Y. E aí eu tenho uma história muito engraçada para vocês do som dessa letra. Y. Vamos lembrar. Y. Bom, lá antigamente, aqui em Minas Gerais, quando nós tínhamos os tempos de mineração, existia uma mineradora, a British Mining Company, britânica, claro, e os britânicos que trabalhavam aqui não falavam português, só se comunicavam em inglês, e os mineiros que trabalhavam nas minas sempre queriam saber o porquê das coisas e por que fazer isso, por que fazer aquilo. Então eles diziam, why, sir? Why, sir? Que basicamente é a pergunta, por que, senhor? Why, sir? Why, sir? Essa pergunta, com o passar do tempo, se tornou uma indagação mineira, que a gente diz quando a gente está curioso e quer saber o porquê de algo, a gente diz why? Why so? Então lembrem-se, why, sir? A letra Y. Vamos revisar esse alfabeto então, pessoal? Vamos lá, começando pelas vowels. We have A, E, I, O, U. Very good. First groups of consonants. We have B, C, D, G, P, T, V, Z. Second groups of consonant. We have F, remember? No E. F, L, M, N, S. F, L, M, N, S. And the third groups of consonant we have H, J, K, Q, R, W, X, Y. And the last one we have Z. Y and Z, ok? Like zebra, Z, ok? Bom, pessoal, esse é o alfabeto, as vogais e as consoantes e o som das letras. Agora, mais importante que o alfabeto, vocês precisam assimilar e entender que não são esses os sons que vocês vão reproduzir nas palavras. É um pouquinho diferente e agora a gente vai entrar no próximo tema, que é os sons diferentes das vogais e os sons que as consoantes reproduzem em palavras. Vamos agora para a segunda parte dessa aula, para vocês entenderem essa diferença no inglês. Bom, pessoal, agora que vocês já aprenderam as letras do alfabeto, o som das consoantes e das vogais, é legal aprender um pouquinho a respeito do som que elas emitem em uma palavra. Então, a gente vai ver um pouquinho a respeito dos sons dessas letras em palavras em inglês. E é claro, essas palavras elas vão ter sons diferentes em algumas exceções, em alguns momentos, de acordo com a posição da letra na palavra, de acordo com a sílaba que ela forma em inglês. E isso, com o passar das aulas, vocês vão aprender, não se preocupem. Mas hoje a gente quer focar nos sons básicos dessas letras, ok? Então, nós vamos falar de algumas letras e dos sons que elas emitem com alguns exemplos. Prestem bastante atenção na pronúncia dessas letras, ok? E eu começo pela letra A, the A sound, ok? So, A, like age. A, like date. Então, esse é o som da letra A em inglês. A, date, age, alright? B, like biscuit, biscuit, boy, ok? A B sound. Letra C, letter C. Eu tenho dois sons para ela. S ou K sound. Por exemplo, cat. Eu posso falar cat ou city. Depois eu tenho uma letra D. A letra D. Esse é o som dela. Letter D, ok? Então, D, like doll. D, like door, ok? Eu tenho também a letra E, alright? In English, E, like email, remember? Email. Mas agora sim, eu também tenho um outro som dessas vogais. Já já eu mostro para vocês a diferença. Por exemplo, eu não falo elephant, eu falo elephant. Eu não falo apple, eu falo apple. Já já eu mostro para vocês essa diferença. Eu tenho também a letra F, fireworks, fireworks, ok? Tem também a letra G, ok? G, like G sound, giraffe. Mas a letra G também pode soar G, like girl, like gum, ok? I love to chew gum,
alright? Eu tenho a letra H, e aí sim, o som da letra H in English, ok? A letra H em inglês, eu tenho dois sons. Eu posso soar como o arranhado em inglês, like house, horse, ok? Ou eu posso não ter som nenhum. Por exemplo, hour. Hour não tem som do H. Hour, ok? Ou eu posso falar honest man. An honest man, um homem honesto. Honest man, sem som. E logo em seguida eu tenho I, like idea. I have an idea, okay? I have an idea, guys. Why don't you study a little bit more? Guys, letter J. Letter J in English, like jelly, alright? J, jelly, alright? James, alright? Letter K, like key, okay? The keys to my car, alright? K. L, letter L, lion, alright? L, lion, loyal. Tem a letra M, e agora sim vamos ver a diferença entre M e N em inglês. Remember, M, N, M, N. M, like monkey. M, like mother. N, like night. N, like nanny, ok? E aí prestem atenção no final de uma palavra como isso pode confundir. Eu digo some, alguns ou algumas, some, e eu digo son, filho. Então, some, son. Depois eu tenho a letra O in English, like open. Open the door, please. Open, ok? Eu tenho a letra P in English, like peace. Paul, Paula, right? Eu tenho a letra Q, like queue, fila em inglês, queue, ok? R, e agora sim, a diferença entre o R arranhado em inglês, like house, e o R, e o H, o H que é arranhado em inglês, e eu tenho o R que é R embolado no inglês. Então, like rat e não hat de boné. Rat, ok? De rato. Rat, alright? Em seguida eu tenho a letra S, like siren, signal, ok? S em inglês. A letra T, ok? Like tic-tac, alright? E tem também um som diferente para a letra T. Eu posso falar esse T sound, like Thomas, tic-tac, thank you. Ou eu posso falar a letra D, soa como um D do português. Por exemplo, that man over there. That man over there. Aquele homem lá. That man over there. Não the sound. Depois eu tenho a letra U, like universe, like university, alright? Letra V, like victory, like Victor. Depois eu tenho também a letra W, remember? 2 times U, W, like water, ok? Water, world, ok? Washington DC. Alright, guys, letter X, like X-Man, X-ray, alright? Tem também letter Y, like yellow, like you, ok? Yellow, you. Tem também a letra Z, letter Z, like zipper, alright? Zipper, zipline, alright? Este é o alfabeto com todas as letras e alguns sons básicos em inglês. E agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês que é muito interessante. O som das vogais em inglês. Vocês vão perceber que são diferentes. Prestem atenção nessa explicação. Alguns alunos me perguntam, teacher, pronúncia é muito difícil, por que algumas vezes eu falo I e algumas vezes eu falo e não I? Por exemplo, teacher, na palavra chegar, eu falo arrive, mas na palavra viver, eu falo live. Ou então, inclusive, teacher, por que eu falo live de viver, mas eu falo live de ao vivo e escreve-se do mesmo jeito? Bom, pessoal, as vogais em inglês são um pouquinho diferentes do português. No português a gente aprende lá na escola a formar frases e a professora nos ensina ba, be, bi, bo, bu.
e assim por diante. Eu me lembro como se fosse ontem aprendendo isso na escola. Mas no inglês é um pouquinho diferente. No inglês as vogais, elas não possuem um único som como no português. A, E, I, O, U, e vai ser assim nas frases. Por exemplo, ó, coração, cotovelo, certo? Já no inglês é um pouquinho diferente. As vogais no inglês, vamos relembrá-las? São A, E, I, O, U. Correto? A-O-U. Exemplo disso, eu falo hat de boné, tá vendo? Um som curto, hat de boné. Ou eu posso falar hate, de odiar, hate. Veja bem, longo, hate, curto, hat. Por exemplo, I hate hats. I hate hats. Eu odeio boné, eu não gosto. I hate hats, ok? Então, pessoal, as vogais, elas têm dois sons diferentes, ok? Som curto e som longo. Alguns grupos de vogais, vamos aprendê-los? Para vocês, eu tenho, por exemplo, os grupos com a letra A, ok? With A, we have at, like cat, hat, rat. Eu quero que vocês repitam comigo. Cat, hat, rat. Nós temos também an, ok? Repitam comigo. Van, fan, pan. Van, fan, pan. Tem também ache. Repitam comigo, pessoal. Cake, rake, lake. Cake, rake, lake. Tenho também app, like cap, ok? Cap, map, lap. Então esses são alguns dos sons da letra A. Letter E in English. Letter E, like N sound. Pen, hen, ten. Pen, hen, ten. Letter Ad, like shad, okay? Shad, slad, bad, okay? E sound, look, B, tree, my knee. So, B, tree, knee, ok? Temos também L, like well, bell, yell. Letter I. E lembrem-se, pessoal, o som curto da letter I não é I, ok? Isso pode gerar alguma confusão no inglês, como, por exemplo, eu falo viver e sair. Essa junção em inglês, o E mais o A, E and A together, sounds E, para baixo. Leave, leave. I leave at 6. Eu saio às 6. I leave at 6. Mas live, o som da letra I. Live. I live. Um pouquinho para cima, repitam comigo. Live. I live in Brazil. I live in Brazil. Então, pessoal, por exemplo, eu não falo pig, pig. É feio falar pig. É pig, ok? Pig, wig, dig. Alright? Fish, dish, wish. Tem também o som ein em inglês. Like nine, vine. Alright? Shine. Tem também o ick, like brick. Ok? Like stick, like chick. Ok? Brick, stick, chick. Temos também a letter O in English, ok? Like ock, like clock, alright? Por exemplo, lock, ok? Por exemplo, rock, sock, lock, rock, sock, clock, ok? Tenho a letra up, a junção, a sílaba, o som up. Por exemplo, stop, ok? Stop. The top, ok? Top. And mop, rodo, esfregão, mop, alright? Tem também ought, com T, not, ok? Not, caught, pot, ok? E tem on, esse som de on, ok? Por exemplo, bone, own, bone, cone, phone, the telephone. Então vocês viram que a letra O, eu tenho A, O,
O sound, or on sound, ok? E por último, letter U, like university, ok? Eu tenho o som de A, por exemplo, rug, ok? Hug, bug. Tem também o sound, por exemplo, drum, plum, gum, alright? Tem também o U sound, blue, ok? Glue, clue. E por último, cut, nut, hut, cut, nut, hut. Bom, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Vocês aprenderam já bastante coisas a respeito das letras e do alfabeto. Eu espero que vocês tenham assimilado ao máximo. Tentem assistir mais uma vez essa aula e repetir esses sons em inglês. Não esqueçam de fazer as atividades complementares. Inclusive, eu vou deixar um vídeo complementar com a regra do Magic E. Vocês vão perceber como é legal esse vídeo, ok? Confiram lá e vejo vocês na próxima aula. See you later, guys. Bye bye.